Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação de lição, né? E essa lição, ela vai nos trazer coisas, histórias interessantes, contextualizadas na Bíblia, para que assim nós possamos entender qual o propósito de Jesus para que as pessoas que têm bens materiais elas possam ajudar aquelas que exatamente precisam de uma ajuda. Mas antes de nós estudarmos esse tema da lição, nós gostaríamos de introduzir, hoje nós temos aqui na mesa, nós temos o historiador e padre Anderson, né? Nós temos Rafael, que já é um conhecido de todos, e nós temos uma figura conhecida por nós e será conhecido por vocês, o professor Cleverton, que é historiador, está terminando o mestrado dele em História na Universidade Federal do Paraná, que é a primeira universidade federal do Brasil, né? E vamos fazer um rápido bate-papo aqui para nós entendermos um pouco de riquezas, né, que foram acumuladas pelas pessoas ao longo da história. Anderson, tem uma história que corre aqui no Nordeste muito forte sobre a questão da botija, né? O que é que você tem a nos dizer sobre a botija? Bem, a questão da botija é uma questão muito interessante da cultura do Nordeste. Ela faz parte tanto do imaginário quanto do próprio simbolismo. Por quê? Se nós formos olharmos ao decorrer da história, onde surgiu a tradição da botija? Antes de tudo, claro, para quem não sabe, botija é um recipiente onde se guarda materiais de importância para aquela pessoa que o enterrou. Então, normalmente, é uma predileção do tesouro enterrado. Mas a botija em si, ela surge na Roma Antiga. Os soldados romanos que recebiam seus soldos em diversas campanhas, eles, na anúncio de voltarem para aquele determinado local, eles enterravam perto de alguns pontos específicos para, na volta, eles pegarem os seus devidos soldos, ou talvez o seu aposento, lembrando que o aposento do soldado romano foi depois do imperador Diocleciano. Então, normalmente eles não voltavam. Então é muito comum nós encontrarmos hoje moedas do período romano enterradas, porque eram justamente esses costumes romanos de enterrar dinheiro, tendo em vista que não existiam bancos. Já a nossa tradição no Nordeste era um grande misticismo, na verdade. Há-se sim a tradição das botijas, que deve ser ressaltada que são 4 tipos de botija, não só um tipo de botija, não é só um vaso de barro que foi enterrado com algumas moedas, não. Há diversos tipos de botijas, normalmente 4 dentro do Nordeste, que são as botijas holandesas, as botijas do Império, as botijas do primeiro e segundo cangaço. Nós dividimos as botijas em 2. Posteriormente eu até posso falar sobre isso. Mas é importante ressaltar que a botija, professor, no Nordeste tem um significado mais profundo do que a própria esperança de conseguir se guardar algo. Ela chega a ser simbólica. Por quê? Porque ao mesmo tempo que as pessoas enterravam esses valores com a esperança de guardá-los contra os salteadores, que eram muito comuns, também nós pegamos uma ideia mitológica, uma ideia religiosa, uma ideia simbólica. O simbolismo da moeda, o simbolismo da botija, ela entra muito em contrapartida à representação da fé. Porque nós encontramos na Sagrada Escritura a passagem do servo infiel que enterra o seu talento e depois desenterra. E onde o patrão teria reclamado sobre tal coisa e isso não deveria acontecer. Na cultura popular, eles somaram a ideia da botija com a ideia de pecado, justamente por essa passagem bíblica. Então, por isso que se cria um misticismo de que a alma volta, a alma não pode descansar enquanto não revelar onde está aquele tesouro enterrado. Provavelmente, às vezes não era nem um tesouro, era só algo muito simbólico para aquela pessoa, algo muito importante para aquela pessoa, que ela acabou enterrando com medo de usurpação. Ok. Rafael é um colecionador, Cleverton também é um colecionador, né? E com base nessas histórias, essas botijas, elas tinham moedas, né? Barras de ouro, como a gente falou anteriormente. Qual é a sua esperança? Você já ouviu falar em botija? Rafael, qual é a sua esperança de encontrar botija? E como é a sua experiência como colecionador? Professor, eu acho que nos colecionadores numismáticos, né? A gente tem sempre a esperança de achar. Sempre. Eu comprei
aquele imã de pesca, né? Eu tenho esperança que eu ache uma dentro de um lago aí em algum lugar, né? Mas assim, eu gosto... moeda para mim tem um valor muito simbólico, né? A minha coleção é muito simbólica, são coisas que eu gosto, né? Igual eu gosto da cultura judaica, eu tenho muitas moedas de Israel, e até umas, depois a gente pode até mostrar que são umas moedas comemorativas, que não tem valor nenhum, nunca tiveram, né? Mas são em comemoração alguma. E tem uma coleção que eu gosto muito, até já lhe presenteei com uma, né? Que tem Davi, aí tem Jonas e a baleia, aí na parte de trás tem a menorá, né? Tem alguns símbolos do povo judeu, e eu gosto de colecionar pelo que aquilo contribui para assuntos que eu gosto. Para assuntos que eu gosto. Igual eu tenho, como eu falei da outra vez, tem algumas moedas do ano do meu aniversário, do mundo todo, entendeu? 1987. Né? E para mim é muito rico a questão que ele falou da botija. Às vezes não é nem uma questão de valor, é algo que para a pessoa tem um significado pessoal ali. A minha coleção é isso, né? Eu não sei se vale alguma coisa, deve valer alguma coisa, mas para mim tem um valor simbólico muito grande, né? Pessoal, é algo pessoal muito forte para mim. Cleverton, e você, colecionador de moeda, historiador também, né? Qual é a sua experiência? E você não ouviu falar, lá não existe essa tradição de botija, né? Pelo menos você não ouviu falar, mas tem outras histórias em torno dessa riqueza que era escondida, né? Exatamente. Mas eu vou pegar um gancho na fala do professor aqui, do professor Rafael, que para mim o processo de coleção foi mais afetiva, porque meu avô colecionava papel, moedas e moedas, então eu via as coleções dele, painel, etc. E meu padrasto fazia essas coleções também, então ele guardava, ainda guarda, né, toda uma coleção de papéis e moedas, assim, muitas mais antigas ainda. Eu acredito que a mais antiga dele é da Primeira República, eu acho que tem uma nota da Primeira República. As que eu tenho mais antiga é do Cruzeiro, do Cruzado, né, pega mais da década de 70, a grande maioria são assim, né. E as moedas para mim têm um valor mais afetivo, assim, porque de criança eu fazia as guardas delas por causa das esfinges, né, e tudo mais, e eu peguei aquela fase também da troca das moedas para aquelas figuras do Pedro Alves Cabral, etc., que já é mais moderninha, mas eu digo que por causa dessas figuras das esfinges eu fui guardando as mais antigas, né, que daí faz homenagem ao Barão e etc., e as outras personalidades. Então foi um afeto, um aspecto mais de afetividade, né. E na fala aqui do outro professor, né, o que você falou das botijas, perdão, que eu desconhecia o termo, né. O que me remeteu na tua fala foi muito essa brincadeira do guardar, né, do deixar guardado, não só por valor, mas por questão das cápsulas do tempo, né, que a gente guardava as coisas assim para recordar, ou aquela coisa que você tem por carinho, né, de família. E das igrejas lá, que é muito hábito, é aquela da pedra fundamental, né, que eu guardava, deixava escrito lá, tem muito, tinha esse hábito, hoje não sei se ainda segue, né. Então eu digo que claro, eu ainda tenho uma experiência também de encontrar, mas assim, eu tenho uma notícia ruim para dar a vocês. Se encontrar, pertence ao governo. Não se pode gastar, só se subir do mapa, porque é considerado patrimônio. É isso, Anderson? Isso. Todo e qualquer elemento, não só botijas, qualquer peça histórica, a partir do Império, aliás, a partir do começo do governo Deodoro, para trás, em Primeiro Império, Segundo Império, Colônia, etc., tudo abaixo do solo a 30 centímetros pertence ao governo. Mas aí nós temos uma parte boa, professor. Grande maioria nas nossas colecionadores, os procuradores estão ansiosos, né? Fica aqui a dica. Dentro do Nordeste, a tradição da botija, ela não só enterrada no solo, mas também em paredes. Então, a probabilidade de se achar uma botija dentro de uma parede é mais alta do que do solo. Porque a tradição do solo, ela remete a uma ideia de justamente buscar logo, porque por causa da umidade, das intempéries, do tempo. Então, assim, não é muito aconselhável.
Tanto que quando nós vamos buscar uma boteja, quando nós temos vamos dizer assim, o estudo de que aquele local é possível, tem uma probabilidade alta de se encontrar algo, nós procuramos aonde, primeiramente, nós vamos fazer um estudo do solo, nós vamos fazer um estudo do local. Principalmente se ali, por exemplo, tinha um flamboyant apontado, se a casa, por exemplo, tinha 3, 4 janelas, tudo isso remetia, porque eram marcos de onde se guardava. Muito comum era se encontrar, principalmente ali na região do professor Rafael, ali no Ceará, era muito comum se enterrar debaixo da furna de farinha. Ou seja, existia um pote de farinha na sala de jantar, que era muito comum, existia um pote onde se colocava farinha, e embaixo era que se guardava os valores. Daí surgiu a expressão botija, porque o pote que se guarda a farinha se chama botija. Botija de farinha. Aí, né? Conhecimento maravilhoso. E hoje nós gostaríamos de convidar você agora para estudarmos a nossa lição com o pastor Irlan. Tenho certeza que será uma bênção. Vamos ver o que Jesus, a partir de Isaías, ele fala sobre o ministério, pontuar a história de algumas pessoas ricas na Bíblia e o encontro delas com Jesus, o que conduziu a ela. Exemplo, o jovem rico, Zaqueu e Jó. Vem comigo no estudo da lição. Forte abraço e um bom sábado a todos. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para a gravação de mais uma lição da Escola Sabatina. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seus projetos de vida e que Deus continue iluminando a tua caminhada. E como diz a Bíblia, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E hoje nós estudaremos mais uma lição da Escola Sabatina, lição número 7, com o título Aos Mais Pequeninos Irmãos. E para trazer a reflexão, o estudo, o aprofundamento, os principais tópicos dessa lição, nós temos o prazer hoje, temos a presença do pastor Irlan, que é pastor da Igreja Central da nossa querida cidade de Buqueirão, a cidade das águas aqui no estado da Paraíba. Pastor Irlan, meu querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sua saudação aí para o nosso público. Obrigado, irmão Matusalém, pelo convite. Que momento especial nós temos agora de estudar juntos a lição. E que lição poderosa, né? Um forte abraço aqui dos irmãos do Buqueirão para essa comunidade da internet, que eu sei que seus vídeos são bem aceitos, são bem vistos, que essa mensagem de hoje chegue ao seu coração, que possamos aqui refletir juntos e tirar grandes lições para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua casa, a sua família, meu irmão. Ok, pastor. Aos mais pequeninos irmãos é o título da lição. E o texto para puxar o debate, a discussão da lição, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no verso 34, que diz o seguinte: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos do meu Pai, venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pastor, com base no título da lição e com base nesse texto, quais os principais tópicos da lição de hoje? Irmão, esse tema, ele é espetacular. Claro, a lição desse trimestre, ela vem trabalhando sobre uma temática muito forte, mas muito importante para o tempo que nós vivemos. E a lição, essa semana, ela vem justamente apontando sobre a necessidade de olhar com carinho para um grupo de irmãos, ou da sociedade, ou da nossa igreja, que precisa de ajuda. É interessante que o texto ele começa a apontar várias vertentes para a gente começar a refletir, né? Quando o texto começa a apresentar, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos meu Pai. Ele começa a apresentar o rei, e ele começa a apresentar o poder, a glória. É interessante que há muitos textos na Bíblia que apresentam essa qualificação, né? Apresentando Jesus como sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. O apóstolo Paulo fala isso em Hebreus capítulo 4, versículo 14, o grande sumo sacerdote. Aqui ele já apresenta à sua direita o rei, ele apresenta já a figura da potência, a figura do grande Senhor que vai dirigir a leitura que a gente vai seguir. Dirá aos que estiverem à sua direita: venham. Sempre essa questão da direita é termo de posse, né?
aquele que está do meu lado direito, aquele que está aqui, aquele que assume a responsabilidade. Venham, benditos do meu Pai. E aí ele continua, venham herdar. Herdar, na verdade, essa palavra nos leva a tomar posse. Aquilo que é de propriedade. É interessante porque, Matusalém, se a gente pensar e lembrar direitinho lá no Gênesis, a gente vê que com o pecado, aquilo que estava em nossas mãos, de Adão e Eva, na verdade, que era nossa posse, nossa herança, nós perdemos. Momentaneamente perdemos. E agora ele promete, quando voltarmos ao céu, estiver à sua direita, nós herdarmos mais uma vez aquilo que foi tomado nosso. Aquilo que foi prometido desde a fundação do mundo. Se você lembrar, Gênesis capítulo 1, versículo 28, justamente nos aponta para isso. Aquilo que era nosso, nós perdemos. Mas aí ele promete que nós iremos herdar mais uma vez o seu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Então, tudo estava pronto lá na fundação do mundo. Tudo estava lindo, maravilhoso. Mas com o pecado, nós perdemos. E aí nós agora entramos num processo de resgatar aquilo que é de nossa herança, que é nossa propriedade. Então, a gente começa trabalhando esse tópico, porque para que eu possa herdar, se a gente olhar para o contexto, porque é bem interessante, mas olha, você gosta muito dessa área de estudo, né? Então, é sempre bom a gente olhar o contexto. Quando a gente olha para esse texto, versículo 35, a gente vê que ele é uma resposta a todos os versículos anteriores, do versículo 31. Por que se assentar à direita? E aí no verso 32 ele fala, no verso 33, 34, até chegar ao verso 35. E aí ele também mostra aqueles que não sentaram à direita. E por que não sentaram à direita? E ele começa a dizer, aqueles que cuidam dos meus filhos, dos menores, aqueles que hospedaram, aqueles que cuidaram das pessoas mais doentes, esses sim herdarão o reino e sentarão à direita. Amém, muito bem, pastor. E o primeiro tópico da lição, vida e ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 16 e 19, nos diz a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr a liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pastor, com base nesse verso, por que Jesus escolheu essa passagem específica? Porque esses versos de Isaías eram considerados messiânicos e o que eles revelam sobre a obra do Messias? É interessante a sua palavra, né? a sua pergunta. Porque quando a lição apresenta a vida e o ministério de Jesus para a ideia dos judeus, para aquele contexto ali, eles imaginavam que Jesus viesse para fazer uma grande revolução. Mas só que a profecia messiânica, e aqui é uma coisa que eu acho muito bonita, Matusalém e irmãos, a conectividade que existe entre o Velho e o Novo Testamento, e como Jesus usava essas âncoras do Velho Testamento para embasar o seu ministério. No seu ministério, ele tinha algo muito sólido, muito alicerçado, e ele sempre buscava referência no Velho Testamento para haver uma conexão com o que ele estava fazendo. Muito mais do que as pessoas esperavam dele, Jesus começa a apresentar para ele que o seu ministério estaria para atuar sobre todos. Não era para libertar uma nação exclusiva, mas sim para atender a necessidade das pessoas que o contexto social precisava. Órfãos, viúvas, e foi isso que ele fez. Jesus, se você parar para lembrar, a primeira milagre que ele fez de ressurreição foi com a viúva de Naim. Ele se aproximou do menino e disse: levanta-te. Então, um dos primeiros milagres, o primeiro milagre de ressurreição está ali em Lucas capítulo 7. Então, é o primeiro milagre que ele apresenta cuidando da órfã. E você vai apresentando vários textos que ele cuida do povo. E esse ministério não era o que as pessoas esperavam, que os líderes da época esperavam. Eles esperavam um libertador, alguém revolucionário.
e não como Jesus se apresenta. Por isso que o texto é muito forte. Se você olhar no finalzinho da lição do domingo, já diz isso. Ele esperava que Jesus tomasse o trono de Davi, como passado o tempo, sem que o Salvador reivindicasse qualquer autoridade real. João ficou perplexo e perturbado. Jesus, ele tinha um ministério simples, mas muito profundo, de atender as pessoas, não só com ensinamento, mas também com ações e práticas, para ajudar a comunidade. Então, a vida e o ministério de Cristo, ele era muito embasado no ajudar o próximo. Ele veio a esse mundo, se esvaziou do seu eu para estar perto da gente. Então, a lição, ela começa mostrando o Rei da Glória, aquele todo-poderoso, e ele que vem reedificar aquele que está o mundo perdido, né? A fundação do mundo, para nos restaurar com ele, mas para isso a gente começa a estudar o ministério dele, para que eu possa ter uma conectividade, para ver como ele era tão profundo e tão maravilhoso. Por isso que a lição ela começa no domingo, vida e ministério de Jesus, para que eu possa entender que ele se compadece de mim e de você. E a revolução que Jesus veio fazer era diferente da revolução que o mundo esperava, né? Ou de que até mesmo as pessoas mais próximas de Jesus esperavam, né? Era um outro, era cuidar das pessoas. Isso é fantástico, né? Muito Exatamente. bem, pastor. Há um texto, desculpa atrapalhar, mas não, pode ir. Olha, agora, eu estava falando sobre Hebreus capítulo 4, versículo 14, mas o versículo 15 de Hebreus, mesmo capítulo 4, ele fala justamente isso, que o Senhor se compadece, ele se simboliza com a nossa fraqueza, porque ele veio no mundo de pecado, mas sem pecado. Hebreus levanta essa bandeira, ele se sensibiliza com a nossa dor. Ele é o grande, mas ele se sensibiliza com a nossa dor, com a nossa fraqueza, porque ele conheceu de perto Matusalém, ele viveu a realidade. Então, ele sabe que é cuidar dos pequeninos. Exato, e continua ainda nessa questão, né, na parte de segunda-feira, onde trata exatamente da provisão de Deus para os pobres. Em Levítico 23, versículo 22 diz: quando cegardes as messes da vossa terra, não rebuscareis os cânticos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em Deuteronômio 15, versículo 11, diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra, pois por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Por mais diferente que seja o contexto hoje, que princípio nós devemos tirar desse texto? Principalmente no momento de discussão de desemprego no mundo, não é? Na questão dos Yanomamis, não é? Que tem se colocado isso reiteradas vezes, a mídia tem colocado pessoas que estão desabrigadas, né? Passando fome, necessidade. O que é que esses textos lá do Antigo Testamento, que era o ensinamento para o povo judaico, ali na Torá, pode nos trazer como reflexão hoje, pastor? Eu acredito muito assim, sabe, Mazalim? Uma das reflexões que nós fazemos sobre esse tipo de texto é que eu possa ter empatia com a dor do outro. Eu possa entender o sofrimento do outro. Foi isso que Jesus me ensinou no seu ministério. Quando esses textos do Velho Testamento me apresentam essa realidade, eu preciso olhar com carinho a dor do outro, me sensibilizar com o outro e com amor me esvaziar do meu eu para que eu possa atender o outro. Muitas vezes nós imaginamos que a necessidade do outro não é tão real. Nós imaginamos que o outro não precisa. Mas quando nós nos colocamos no lugar do outro, a gente começa a entender que nós precisamos se esvaziar do eu, do egoísmo, para que eu possa atender os outros. E a gente vai olhando vários versos, né? A lição vai apresentando várias vertentes sobre isso. Me permite até levantar um ponto, né? O olhar com carinho. Hoje nós temos realidades, dificuldades sociais, de vários âmbitos, vários aspectos, e com isso a gente tem que ter vontade de ajudar, desejo de ajudar, mas muitas vezes o cuidado de ajudar. Porque, infelizmente, com isso se criou também na sociedade uma cultura do ajuda ao próximo.
Esses dias eu estava vendo um documentário sobre uma pessoa que pedia ajuda em um lugar do Brasil, em semáforo. E o repórter ficou impressionado, porque aquele homem morava num apartamento, morava em boas condições, mas criou o vínculo dizendo, olha, eu ganho mais pedindo do que eu fosse trabalhar. Não estou dizendo com isso que a gente não deve ajudar o próximo, mas que eu possa ter sensibilidade como ajudar. E a hora de ajudar. É como Yanomamis, que a gente sabe que precisam de ajuda, como ajudá-los. Pessoas que estão realmente precisando de ajuda. Quando eu era pastor em Campina Grande, eu achava muito bonito um trabalho de uma irmã, lá no Glória, a irmã Fátima. Ela distribuía um sopão ali, todas as quintas à noite. E muitas pessoas vinham ajudar, pedir ajuda. Aqui onde eu estou, existem pessoas, eu tenho um bairro muito carente, que é uma parte do bairro da Bela Vista. Então tem uma parte que a gente construiu uma igreja lá agora, é a parte mais carente. E esses dias eu fiquei muito triste, eu estava num dia, abertura do clube, a gente vai abrir um clube lá. E um garoto se aproximou de mim depois do culto, contei história, ele tocou na minha calça e disse, pastor, o senhor é um pastor, não é um garotinho de 8, 9 anos, o senhor pode conseguir uma cesta básica para mim, porque eu estou precisando de ajuda? Minha mãe não tem o que comer. E aí você sente a dor, porque você olha para um olhar de uma criança pedindo alguma coisa. O texto, ele fala, esse contexto de provisão de Deus para os pobres, é justamente sobre o cuidado e sobre a minha entrega para esvaziar do meu eu, para que eu possa ajudar o próximo. Agora, Matusalém, eu sei que assunto da lição a gente viaja sobre muitos aspectos e me permita adentrar um pouco mais e a gente entrar um pouquinho mais sobre o assunto. O segundo tópico sobre isso, que me preocupa muitas vezes, é alguns pensamentos que surgem. Eu vou devolver meu dízimo e agora eu não preciso mais ajudar os pobres. Ou eu pego meu dízimo e ali eu ajudo os pobres. Do dízimo que eu devolvi a Deus, agora eu vou ajudar os pobres, baseado nesse texto levítico, e um outro texto de Levítico que fala sobre o dízimo aos pobres. Eu só queria lembrar que a lição ela traz, não essa aqui, né, mas só para você lembrar que o texto em hebraico, ou a palavra em hebraico para isso aí, é Massar Shenir, que significa uma oferta secundária, ou um segundo dízimo. Não é o dízimo que você separa de Deus, sabe, Matusalém? É um segundo dízimo que você faz reservado para atender às necessidades do próximo. O certo, no orçamento familiar, seria a gente separar nosso dízimo, porque aquilo é de Deus. Eu costumo dizer até assim, Matusalém, Deus me dá 90%, e eu só tenho que devolver 10%. Dos 10% que é de Deus, ainda eu vou tirar? Por que eu não tiro dos meus 90%? Então, baseado nos meus 90%, que fica comigo, 90%, eu tiro aqui a minha oferta e minha parte para ajudar o pobre, as pessoas necessitadas. É assim que a palavra de Deus me orienta. O dízimo ele é santo para a pregação do evangelho. Então, eu pego aqueles 90% e faço toda a minha parte contábil para que eu possa também ajudar aqueles que necessitam com os meus 90% que fiquei. Então, a Bíblia fala sobre a visão de Deus para os pobres, porque esse era o ministério de Cristo, mas tem que ser o meu e o seu ministério, meu irmão. Tem que ser o nosso ministério, porque é olhar para o outro com carinho. Então, é justamente o que a lição nessa temática da segunda-feira vem nos abordando para apresentar justamente essa perspectiva, né? Essa perspectiva. Exato, e a gente não pode desviar uma coisa para outra, né? Sim. A gente deve ajudar quando a gente pode ajudar. Se a gente não tem condição de ajudar, existem diversas maneiras de ajudar, principalmente as pessoas que estão passando por necessidade, né? Sim, exatamente. Então, pode transformar a renda da gente em um cobertor curto, né? Você descobre uma coisa para cobrir outra, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Para isso que essa lição dessa semana, ela exatamente traz como tema, né? Administradores fiéis. E agora para uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que é a história do jovem rico, né? O que Jesus quis dizer com essas palavras, que está ali exatamente em Lucas, aliás, Mateus capítulo 19, no versículo 16 até o 22. Se você quer ser perfeito, vá venda os seus bens,
dê o dinheiro aos pobres e você terá tesouro no céu. E depois vem, siga-me. Com base nesse texto, pastor, a gente tem que vender a casa da gente, as coisas que a gente tem e dar aos pobres. É isso que o texto quer dizer. O que significa essa história do jovem rico, tão conhecida, tão polêmica, né, no segmento evangélico, que não é evangélico também, né? Do cristianismo, né? É verdade. Texto, principalmente que mexe com bens materiais, né? Exato. Esse texto é muito usado em diversas linhas e diversas interpretações, mas temos que lembrar aqui um contexto. Se você olhar alguns versos anteriores, esse jovem estava vendo Jesus abençoar as criancinhas. Então ele ficou muito impactado com aquela cena. E quando Jesus sai daquele cenário de abençoar as criancinhas, ele se aproxima de Jesus. E agora ele todo empolgado, ele pergunta a Jesus o que eu faço para receber essa bênção e obter o reino de Deus, etc. Primeiro temos que lembrar que esse evangelho, esse contexto dessa história, que nós conhecemos como evangelho sinótico. Então nós temos essa imagem, esse texto, essa história repercutida em 3 evangelhos. Então é uma história forte, relevante, tanto que é copiada nas outras histórias, nos outros evangelhos. E ele apresenta justamente essa questão do jovem. Mas só que aqui ele está buscando algo que ele não está pronto para receber. Porque a história do jovem rico fala sobre o egoísmo, renúncia. Jesus não está falando sobre a venda de tudo. Jesus está falando sobre o seu coração. E ele não compreendeu isso. E ele não estava pronto para isso. Quando a gente começa a olhar o contexto, a gente começa a observar alguns pontos interessantes. Quando a gente faz um paralelo com outro jovem, eu vou lá para o Velho Testamento Novo, Eliseu. Quando Elias chama Eliseu, a Bíblia descreve que ele deixou tudo para seguir a Cristo. O que Cristo está falando não é sobre bens materiais, mas se você está pronto para deixar o seu coração, renunciar àquilo que te prende a esse mundo. Talvez a sua questão não seja financeira, mas eu quero fazer agora uma linguagem muito pessoal, Matusalém. Talvez a questão aqui não seja financeira sua. O que te prende a esse mundo talvez não seja uma questão material, mas talvez seja emocional. Talvez seja um pecado, uma situação com seu pai, ou com sua mãe, seus familiares. Eu não sei o que te prende. Aqui a questão desse jovem era simplesmente o egoísmo por tudo que ele tinha. O que a Bíblia está orientando é sobre a renúncia. E Cristo está apresentando alguém que não estava pronto para renunciar quem ele era para o que Deus esperava dele. O contexto aqui não é sobre venda, é muito mais do que isso. O contexto aqui é sobre você entender quem você é para aquilo que Deus espera que você faça. Exato. Perfeito, então, pastor. Ele é muito mais profundo do que isso, entendeu, Matusalém? Perfeito. Pastor, aí agora a gente pode continuar no tema ainda, né? Entra Zaqueu, que também era um homem rico. Tinha o jovem rico e tinha Zaqueu, que era rico, né? Ali, Zaqueu, uma multidão seguindo Jesus, Zaqueu baixinho, né? Sobe numa árvore para ver Jesus, para tentar ali ter um encontro com Jesus. E quais foram as diferenças da experiência do jovem rico para a experiência de Zaqueu, né? Nesse diálogo, né? Do diálogo das histórias, porque o jovem rico, ele saiu muito triste, né? Da presença de Jesus, porque Jesus pediu para ele, como você explicou muito bem, né? Para abrir mão de seu orgulho, né? E se voltar para um cristianismo mais prático. Mas agora, Zaqueu, ele faz um caminho inverso. E o que isso significa, pastor? É bem colocado. Porque quando a gente começa a ler essas histórias, parece que não tem conexão. Quando você lê em casa, você ouve histórias de Zaqueu, de jovem rico, você não se conecta. Mas é interessante que a lição ela conecta as duas histórias. Se você parou para ler direitinho, a história se conecta.
elas se aproximam demais. É interessante que o texto de Zaqueu, a história de Zaqueu, ela só tem um lugar na Bíblia, apenas esse momento do Evangelho. O jovem rico aparece 3 vezes, aqui é só uma vez. Exato. A palavra Zaqueu, como todos sabem, significa puro. Então, alguém puro. O jovem rico, nenhum nome é colocado, apenas o jovem rico. Para algumas interpretações bíblicas, aqui era um príncipe. Ele era um príncipe, homem muito rico. Mas, ao mesmo tempo, nós temos do outro lado Zaqueu, que é conhecido também na história e nos comentários como o chefe, né? Ele é apresentado na Bíblia como aquele que liderava. E, no contexto histórico, ele é o chefe dos cobradores de impostos. Você tem um príncipe e o chefe dos cobradores de impostos. Então, tem 2 pessoas completamente distintas. Mas alguns historiadores dizem que Zaqueu também era um jovem, que estava ouvindo falar sobre Jesus e estava se preparando para conhecer Jesus pessoalmente. E aí você vê o esforço que ele teve de se aproximar de uma árvore, subir no sicômoro, que não é uma árvore tão alta, não é uma árvore conhecida por dentro da cidade, ela sempre ficava posicionada ao redor da cidade, das estradas, ela não é uma árvore frondosa, é uma árvore com galhos abertos, mas aqui eu precisava ver Jesus. E ele subiu lá. E aí você falou um ponto interessante. Quando Zaqueu encontra com Jesus, a reação dele, quando Jesus convida, é diferente do jovem. O jovem sai triste. E Zaqueu sai feliz. Ele sai vibrando de alegria, porque ele teve um encontro com Jesus. E essa transformação, ela é real. Ela é convida para que a gente esteja mais perto de Deus, independente do que nós estamos fazendo, independente das nossas lutas, das nossas dificuldades. Porque aqui nós encontramos Zaqueu, que era um cobrador de imposto, e do outro lado um jovem. Ele não aceitou a Cristo, a sua mensagem, mas aqui encontramos Zaqueu, que aceitou a transformação. Não importa a condição que você tenha financeira. Aqui estamos falando de 2 pessoas ricas. Eu falei de Eliseu, também uma pessoa rica. E muitas vezes a gente olha para essas histórias, eu já ouvi, não, mas a pessoa rica tal, e até alguns usam aquele texto, né, um camelo, e é esse texto que, se você olhar para a história do jovem rico, e me permita fazer voltar, porque há uma conectividade nessas 2 histórias. Quando você vê esse contexto, você vê que Jesus responde aos discípulos, logo em seguida no versículo 23, que conecta isso aqui. Quando diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E continua, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Se você parar por aqui, você pensou assim, não, o rico não entra no reino dos céus. Mas Jesus é tão profundo que, para conectar essas histórias, ele vai até o verso 26 e diz assim, Jesus, fitando neles o olhar, disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aos olhos humanos, uma pessoa rica, ou que tenha condições, ou imagina que já tem tudo na vida, nunca poderá encontrar o reino dos céus. Mas aos olhos dos homens, isso é impossível, mas aos olhos de Deus, não. O jovem rico não aceitou, mas logo depois eles viram a história de Zaqueu e viram, na prática, a história se concretizando. Aquilo que Jesus estava ensinando, que aos olhos de Deus pode acontecer, aconteceu com Zaqueu. Com o jovem rico, não, mas com Zaqueu, sim. Me permita contar uma experiência que eu vivi. Pode contar, pastor. Alguns anos atrás, quando era comportor, eu fui numa determinada cidade. E quando bati numa casa, domingo de manhã, aqueles conhecem, comportagem é justamente a venda de livro de porta em porta. E aí entrei numa casa muito rica. E a dona da casa me atendeu, e eu comecei a apresentar o Feliz no Amor. Olha aí. E ela começou a chorar, e aí chamou o marido, o homem veio todo com a cara que tinha acabado de acordar, 11 horas do dia do domingo, e ela começou a dizer assim, agora fale para ele tudo que você falou. E eu comecei a falar, e ela começou a briga o casal ali na minha frente. Nós não queremos o seu dinheiro,
nós queremos você e queremos Deus nossa casa, a mulher dizia. Mas ele disse assim, você tem 3 carros aqui em casa, ó, casa luxuosas. Nós queremos um pai, nós queremos um esposo, nós queremos Deus nesse lar. Nessa hora, Matusalém, me perdoe os comportores, eu fechei o livro de comportagem, eu abri a Bíblia. Aquela família, apesar de tudo que eles tinham, mas eles precisavam de Deus, eles precisavam do encontro com Deus. E a história de Zaqueu e do jovem rico me apresenta isso. Não importa a sua condição financeira. Eu conheço pessoas que têm muita condição financeira, mas tiveram encontro com Cristo. Nós temos vários exemplos de pessoas assim, que o bem material não preenche o vazio do coração, mas Cristo, quando ele entra, há uma transformação. Zaqueu me mostra isso. E é isso que Jesus disse. Depois da história do jovem rico, ele agora me apresenta que há uma solução. Se Deus entrar no coração, não importa a sua condição financeira, Deus pode trabalhar na sua vida. E quando fizer isso, aí você vai começar a entender que o egoísmo sai dentro do seu coração e você consegue viver o ministério de Jesus, que ajudando o pobre, ajudando os necessitados. Por isso que Zaqueu, eu estava lendo essa história de Zaqueu, e eu sei que eu estou me adelando. Não, sem problema. Mas ela é muito interessante, porque quando você pega a história de Zaqueu, você para se deter sobre um detalhe, que é justamente o detalhe, em alguns versos aqui que eu notei, que eu achei muito bonito, quando ele ali devolve, diz que devolver 4 vezes mais, né? E aí a gente começa a olhar para essa expressão, né? Esse contexto, e olhar com carinho para essa história, porque ela nos leva a uma reflexão sobre a profundidade que Zaqueu fez. Quando ele entendeu que ele precisava devolver 4 vezes mais, pela lei mosaica, apenas 1/5 do valor era cobrado. Mas quando você desejava devolver 4 vezes, Matusalém, seria uma devolução extrema, por um roubo deliberado. Quando você roubava deliberadamente alguém, pela lei mosaica, você tinha que devolver 4 vezes mais. Zaqueu reconhecia isso. Ele tinha roubado. Essa lei mosaica está no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 1, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 6. Ele entendia que o que ele fez foi tão profundo e ele sabia da lei mosaica. E aí ele coloca essa verdade. Eu vou devolver 4 vezes mais. Ok, pastor. Então, maravilha. Né? A gente vê a experiência de Jesus, né? Ali Jesus como aquele que veio para servir, né? A gente vê a experiência agora de pessoas ricas, né? A gente vê a experiência do jovem rico, não tem nem nome na Bíblia, tem a experiência de Zaqueu também, os dois seguiram caminhos inversos, né? Zaqueu e o jovem rico, um se encontra com Jesus e o outro vai na contramão da história, mas agora vem a história de um outro homem rico, que é percebida a história dele só pela questão do sofrimento. Mas ele foi um homem rico, que é exatamente Jó. Né? E no capítulo 1, versículo 8 do livro de Jó diz, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Né, pastor, como o patriarca foi descrito pelo próprio Deus ao maior inimigo da história da humanidade. O que isso pode nos trazer de importante na história desse homem que também era muito rico, né? Mas que era diferente de Zaqueu, que não conhecia a Deus, que tinha vontade de conhecer, do jovem rico, que tinha sede também de conhecer, mas não abria mão do seu orgulho. Mas agora a gente tinha um homem que é descrito por Deus, né? Que Deus faz uma descrição para Satanás. Que exemplo! O que é que nós podemos contextualizar nessa história? Aqui é outra história profunda de outro homem rico. O livro de Jó, o pano de fundo dele é um grande tribunal. O pano de fundo do livro de Jó é um grande interrogatório. Onde Jesus agora, eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui, senão demora muito tempo, mas quando a gente começa a apresentar aqui, é justamente quando Satanás começa um questionamento a Deus. E nós precisamos lembrar que no hebraico, Satã,
aqui a palavra parecida no original, Satã, ele é o advogado de acusação. O papel aqui, a palavra, não é uma palavra que define ele, mas só que aqui, essa palavra Satã, ela é uma palavra, uma função, é a função que ele está tendo, a função de advogado, de questionador, diante do Deus Criador. Nós estamos diante de um mundo que está agora sendo subjugado por Satanás, que pelos direitos legais, ele usurpou o trono de Deus, usurpou a criação de Deus, como nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ele, pelos meios legais, ele fez isso. Não pelos meios morais, mas pelos meios legais. É como se alguém assinasse um contrato, falsificando um contrato, a assinatura, e pela falsificação da assinatura, olha, eu sou dono dessa terra. Então, por meios legais, ele falsificou e assumiu. Nós vemos vários textos sobre isso. Mas Jesus e Deus, ele é dono dessa terra por meios morais. E tanto que ele apresenta um ser que ele pode qualificar diante de todo o planeta que estava em pecado, mas ele podia apresentar diante de Satanás alguém que poderia levantar a bandeira. E aí o Senhor apresenta a qualificação dele, que ele repete essa qualificação no verso 8, mas aquilo ele já foi dito desde o verso 1, porque no verso 1 do livro de Jó diz: havia um homem na terra de luz, cujo nome era Jó, aqui na verdade Moisés apresenta, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que desviava do mal. E no verso 8 repete a mesma afirmação: você estava na terra, você viu. Apesar do pecado que existe alguém na terra, apesar das suas condições financeiras, que é íntegro e reto. Às vezes eu fico pensando, quando eu estava lendo essa história e refletindo, Matusalém me veio uma reflexão seguinte: será que eu posso ser apresentado diante da sociedade como alguém íntegro e reto? É uma boa pergunta, né? É assim, será que eu, quando as pessoas me olham na rua, no carro que eu estou dirigindo, na forma que eu estou negociando, na faculdade, quando eu estou lá fazendo a prova, etc., as pessoas podem olhar para mim e dizer: aqui vai uma pessoa íntegra e reta? Estava um cenário de julgamento havendo. Ali estava Deus e Satanás. Estava havendo um questionamento sobre a terra. De onde você vem? Não, eu vim de rodear a terra, porque essa expressão no hebraico original é alguém que tem uma posse, estava averiguando a sua posse. O termo original aqui, ele usa essa expressão, é de alguém que estava passeando por sua fazenda, em outras palavras. Eu estava olhando minha propriedade. Porque no passado Adão e Eva pecou, então esse mundo se tornou meu lugar. E agora eu estava andando para a terra, que é minha posse. E nesse cenário, o Senhor pega e levanta alguém, a qualificação de alguém. Isso aqui é impressionante. Apesar de suas condições financeiras, ele era um homem íntegro e reto. 3 personagens: jovem rico, Zaqueu, Jó. Pessoas de posses e finanças. E aqui a Bíblia descreve que um saiu triste, o outro se regozijou, e o outro, apesar das suas dificuldades, questionou em algum momento Deus, mas Deus respondeu de forma linda. Se você lembrar no final do capítulo do livro de Jó, tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 38, que são 72 perguntas que Deus faz a Jó. Jó, você viu isso, Jó? Você isso, tal? E ele começa a apresentar toda a sua grandeza. Então aqui nós encontramos mais um personagem que tira para mim como exemplo alguém íntegro e reto. Que as pessoas possam olhar para mim como alguém íntegro e reto. Amém. Bom, pastor, foi o último tópico da lição. Eu gostaria que o senhor agora fizesse uma conclusão, né, linkando para os seus principais pontos da lição. E se o senhor já contou algumas experiências interessantes aí, mas ao longo do seu ministério, se tem alguma história que o senhor, ou alguma experiência que o senhor vivenciou, que poderia apresentar como testemunho aqui para os nossos ouvintes. Eu queria terminar, a lição ela apresenta justamente um verso que mexeu com o meu coração, que é justamente na parte da sexta-feira.
finalzinho aqui diz assim: ao abrir a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, você está recebendo anjos invisíveis. Está convidando a companhia de seres celestiais. Eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Vêm com louvores nos lábios e uma nota correspondente se ouve no céu. Lá, todo ato de misericórdia promove música. O Pai, em seu trono, conta os abnegados servos entre seus mais preciosos tesouros. Esse texto é muito lindo e reflexivo, quando a gente precisa olhar com carinho para o outro e a necessidade do outro. E nós não sabemos o que os outros passam. Eu lembro uma vez, Matusalém, que você falando sobre isso, também uma experiência de comportagem. Eu estava em Brasília. E eu fui para um bairro. Eu fiquei na parada de ônibus esperando o ônibus chegar e vi uma pessoa se aproximando. Era muleta, dos muletas assim, de apoio, e ele se aproximava da parada de ônibus. E aí, eu ouvi Deus falando comigo assim: pergunte onde é a rua, tal. E eu perguntei à pessoa: amigo, onde é que fica a rua? Tal. E ele foi prontamente me disse: olha, você vai dobrar à esquerda, dobrar à direita, e etc. E aí o ônibus, nada de chegar, e a voz de novo, Deus dizendo: olha, pergunta de novo para ele. E aí eu perguntei mais uma vez, eu notei que o tom dele ficou muito irritado, e mais uma vez ele me explicou ali o caminho. Mas o ônibus estava chegando. E quando o ônibus estava chegando, mais uma vez ele perguntou assim: meu amigo, eu ouvi a voz nova de Deus dizendo assim: pergunta para ele pela última vez. E eu comecei a perguntar, ele ficou muito indignado, o ônibus passou, foi embora. E ele fez: por que você fez isso? Eu disse: desculpa, moço, eu só não entendi onde era. Você pode me orientar? Eu acabei de perder a chance da minha vida. Eu disse: por quê, moço? E ele disse: porque eu estava com todos os planos para tirar a minha vida. E o ônibus, nesse horário, era o horário que ia passar. E eu já estava pronto a lançar na frente desse ônibus para tirar a minha vida. E aí foi quando eu entendi que precisamos ouvir mais a voz de Deus e me colocar na dor do outro. Ali eu sentei com ele, orei com ele, chorei junto com ele, e li a palavra de Deus. Há várias situações no ministério que a gente visita casas de pessoas humildes, lares com dificuldades, mas nós precisamos sentir a dor do outro, tirar o egoísmo, o vazio, e preencher com o poder de Deus. Quando o ministério de Cristo for real na minha vida, eu serei um agente transformador na sociedade. Olhar para o outro com carinho, suas dores, suas dificuldades. E que essa lição traga reflexões para a minha vida, para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor. Obrigado pela brilhante explanação. Deus continue abençoando o seu ministério. E neste momento, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para que Deus abençoasse os nossos ouvintes, né? E, acima de tudo, que esse estudo seja uma bênção para a vida das pessoas que irão acompanhar. E que você que está em casa, compartilhe o canal, né? Dê um like aí, que é importante também para o canal, né? E faça com que outras pessoas se inscrevam, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Pastor, eu gostaria de pedir que o senhor agora fizesse a oração final. Amém. Vamos orar então? Amado Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque essa lição desse trimestre vem nos ajudando a entender a Tua palavra e que precisamos esvaziar o egoísmo para fazer a Tua vontade. Essa semana nós aprendemos muito, que nós precisamos ser agentes transformadores nas vidas das pessoas. Que possamos, Senhor, ser transformados por Ti, independente da nossa condição social, pessoas ricas ou pobres, que possamos nos alegrar quando tivermos um encontro com Cristo, que a Tua graça nos alcance, abençoa cada um que está assistindo esse vídeo. Eu não sei aonde vai alcançar, nem quem vai alcançar, mas Teu Espírito Santo possa visitar,
possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Pastor Ivan, muito obrigado pela participação, pela brilhante participação. E você que está em casa, muito obrigado também por nos ouvir, por ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. E não se esqueça, dê um like aí, compartilhe o canal, se inscreva no canal e que Deus continue te abençoando sempre.